abençoe. Em nome de Jesus, paz seja convosco. Amém? Também agradeço, irmão Moacir, agradeço à igreja, as oportunidades que tenho tido de estar compartilhando a palavra de Deus, ministrando a ceia do Senhor, estar em comunhão com os irmãos e irmãs, com as crianças. A cruz de Cristo não é um acidente de percurso, é um projeto de Deus, porque, segundo o que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, Jesus teve a sua morte antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então não é um acontecimento repentino, de última hora. É algo que Deus planejou para nos salvar, nos libertar. Quero convidá-los a em pé, nós vamos estar orando. Feche os seus olhos, por favor, e abra o seu coração. Deixe Deus falar em sua vida. A voz é do homem, mas a palavra é de Deus. Deus de toda graça, somos-te gratos nesta noite por estarmos reunidos aqui, nesta casa de oração, onde podemos em comunhão estarmos cultuando, bendizendo, exaltando e adorando a Ti em espírito e em verdade. Obrigado a Deus pelo sacrifício de Jesus em nosso favor, porque Tu és o Deus de amor, e assim nós temos sido alcançados com o perdão, com a Tua bondade, com as Tuas muitas misericórdias. Ó Deus, te peço em nome de Jesus que o Espírito Santo esteja ministrando em cada vida em particular, revelando a verdade da Tua palavra, iluminando os corações para que creiam, confessem e reconheçam Jesus como seu Salvador único e suficiente. Somos-te gratos, porque Jesus não ficou na cruz. Ao terceiro dia Ele foi ressuscitado, garantindo-nos a vida eterna. Por isso te pedimos, receba a nossa gratidão, o louvor, a adoração que rendemos a Ti. É para a Tua glória que oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 7. Romanos, capítulo 6, versículo 7. O tema da mensagem nesta noite é morte e independência. Neste versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Repetindo, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Amém? Podeis assentar-vos. Busquei esse mesmo versículo em algumas traduções, em algumas versões bíblicas. Uma delas, Bíblia Jerusalém, é uma edição católica, Edições Paulinas.
Lá está escrito assim: com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. A palavra de Deus nos assevera que a cruz do Calvário trouxe-nos libertação. Em Cristo, com Cristo e através de Cristo. Projeto de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele registrou no mesmo Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. A minha netinha Manu, de 7 anos, nas nossas brincadeiras, ela falando sobre morte, ela disse o seguinte: mas morto não tem vontade, né, vovô? A morte do velho homem liberta o homem para poder ser novo homem. A morte é fim de todas as coisas. Um escritor chamado E. Girardin diz que os maiores inimigos da liberdade não são os que a oprimem, mas os que a deturpa. E há 2 tipos de liberdade, e nós devemos considerar isso. Uma é falsa, na qual o homem se sente livre para fazer o que bem entende e gosta, e que normalmente é conhecida como libertinagem. Por ser livre, vou pintar e bordar. Libertinagem. Essa liberdade é falsa. Não é sobre essa liberdade que a palavra, obrigado, irmã, que a palavra de Deus registra para nós. A palavra de Deus fala da libertação que Jesus, pelo seu poder e graça, trouxe a nós. A verdadeira liberdade, que é o homem livre para fazer somente o que é justo e santo. Foi com esse propósito que Deus mandou Jesus a este mundo, para morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, nos redimir, nos libertar, admitirmos o que Ele fez em nosso favor. Hoje, 7 de setembro, comemora-se o dia da independência do Brasil. Em muitos lugares do Brasil, as pessoas, os cidadãos foram às ruas, às praças, em manifestação, ainda que com cunho político, mas num dia específico, num dia em que fala-se de independência. Na independência do Brasil, o grito é este: independência ou morte. Nós encontramos isso nos livros de história. Nós comemoramos isto desde a nossa primeira infância, independência ou morte. No entanto, olhando a palavra de Deus, no que diz respeito à independência espiritual do homem, o grito é ao contrário: morte e independência. E isso porque o homem só se torna independente do pecado e do pecar a partir da cruz de Cristo. O sacrifício de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu, está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas, capítulo 6,
versículo 14. Mas longe esteja de mim, disse ele, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Bom, crucificação, nós sabemos o resultado disso, é morte. Não é lazer, não é prazer, é morte. Coisa que nós não gostamos, em hipótese alguma, nem para nós mesmos, nem para alguém próximo de nós, nem para os nossos familiares. Crucificação, estar crucificado, devemos entender, devemos receber como morte do nosso homem velho, conforme Paulo escreveu aí nesse texto. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo, ou morto para o mundo. O resultado disso, irmãos e amigos presentes e aqueles que nos acompanham online, o resultado disso, o próprio livro de Romanos, capítulo 6, versículo 18, e depois o versículo 22, registra o resultado quando nós, pela fé, reconhecemos primeiramente o sacrifício de Cristo. Em segundo lugar, reconhecemos que sacrifício é morte, a nossa morte com Cristo na cruz. Olha só o resultado aí em Romanos capítulo 6, versículo 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quando nós, pela fé, reconhecemos o sacrifício de Jesus e as suas consequências, nós reconhecemos o que é que Jesus veio fazer aqui na terra em nosso favor. E nesses dois últimos versículos aí de Romanos capítulo 6, nós observamos que ninguém é liberto no pecado, mas sim liberto do pecado. Eu já conferi esses dois versículos aqui em várias versões. Eu tenho 20 traduções bíblicas na minha estante. Nessas 20 traduções bíblicas, todas elas mantêm a nossa libertação do pecado. E nenhuma delas tem o registro de que nós fomos libertados no pecado. Porque se eu, em algum momento, por alguma hipótese, quiser admitir que eu estou liberto no pecado, significa que o sacrifício de Jesus foi em vão, incapaz, insuficiente de resolver o meu problema espiritual, que eu trouxe a este mundo, como herança de papai e mamãe, e que por sua vez veio lá do jardim do Éden, por causa da desobediência a Deus, em que todos os seres humanos, a partir de Adão, se tornaram pecadores. Morte e independência é o que nós devemos entender e aplicar no campo espiritual. É verdade que em nome da liberdade ou da independência, perante as pessoas do mundo ou no mundo, existe o serviço do pecado, e ao pecado, em detrimento ou em prejuízo à santidade
e a justiça. O homem natural e adâmico está escravizado a si mesmo, ao pecado e ao diabo. Jesus, quando disse lá em João capítulo 8, versículos 32, 34 e 36, ele está colocando em xeque a situação do homem nascido neste mundo. João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem, Jesus se apresenta como sendo a verdade, Jesus o libertador, Jesus a nossa libertação. E conhecereis Jesus, e Jesus vos libertará. Responderam-lhe, verso 34, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo ou escravo, dependendo da tradução, servo ou escravo do pecado. Preciso repetir isso, irmãos? Em algumas traduções aí traz a palavra escravo. Todo o que comete pecado é servo ou escravo do pecado. O que mexeu, incomodou com os fariseus, os saduceus, os herodianos, os religiosos nos dias de Jesus. Eles rebateram a palavra de Jesus, não a aceitando, não a recebendo. Mas Jesus bate novamente na mesma tecla, lá no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ou de fato sereis livres, e não falsamente, como muitos querem acreditar. Aqui nós encontramos a palavra conhecer. Todo aquele que conhece a verdade, Jesus, a verdade, Jesus, liberta. Aqui, na realidade, não se está falando de um conhecimento mental ou intelectual que se dá normalmente pelo acreditar, mas está falando pelo conhecimento experiencial, pela fé, pelo crer. Porque quem tem a fé, crê e admite, e por isso confessa que está liberto em Jesus Cristo, o Salvador que veio com esse propósito. Aqui é uma experiência, é algo empírico, não é uma concordância mental ou intelectual, é com o coração. É aqui que a fé é gerada pelo Espírito Santo, após ouvirmos a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Neste mundo que nós estamos vivendo, a maioria das pessoas estão escravizadas. E a maioria das pessoas não sabem, ou não tem noção, ou como se diz, não caiu ainda a ficha de que são escravizadas. Conta-nos uma experiência da formiga escravagista. É algo real.
que acontece na natureza. Acontece lá na Amazônia. Existe uma espécie de formigas que literalmente escraviza outras formigas, as consideradas mais fracas. Elas atacam o formigueiro da espécie mais fraca, matam seus defensores e levam os casulos das formigas trabalhadoras para serem escravizadas num outro formigueiro. Quando essas formiguinhas capturadas saem do casulo, elas pensam que fazem parte da família do formigueiro das invasoras, das formigas invasoras. E se lançam na tarefa para as quais nasceram, trabalharem iguais escravas. Nunca chegam a compreender, a entender que são vítimas cegas de um astuto inimigo e condenada a trabalho forçado até a sua morte. Disse Jesus, já lemos, João 8:34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Está escravizado pelo inimigo a fazer exatamente aquilo que o inimigo quer que ele faça. Que liberdade é esta que se apregoa todo ano, ou ultimamente, nos últimos dias? Liberdade, independência, autonomia. Que liberdade é esta, a dos homens, que os mantém escravizados? Que liberdade é essa? Aqui em Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não é a liberdade promulgada, anunciada, apregoada pelos homens. É a liberdade que se nos apresenta em Cristo Jesus. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Sendo essa a nossa experiência, nós recebemos a advertência: e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Porque até hoje, irmãos, eu não conheço ninguém que foi liberto por Jesus, salvo por Jesus, remido por Jesus, que tenha tido ou que deseje voltar à escravidão de outrora. Não conheço. E aqui está um que vos fala que jamais teve nem tão pouco esse pensamento, quanto mais o desejar voltar a ser escravo do pecado, do mundo, da carne, do diabo. Quando eu pela fé reconheço o sacrifício de Jesus, o que Ele fez por mim na cruz, sou alcançado pela libertação, liberto da escravidão. Agora, filho de Deus, renascido, família espiritual, agradecido imensamente a Deus, louvando-o, adorando-o, bendizendo-o, pelo seu grande amor, graça, perdão, bondade e misericórdia, que se manifestou a mim, que até a fé para crer nisso e confessar Jesus Cristo como meu Salvador veio dos céus. Porque Jesus é o autor e consumador da fé. A revelação disso veio dado pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo no meu coração, e através da palavra de Deus, tudo presente de Deus,
manifestação graciosa do nosso Deus bondoso, que nós nesta noite relembramos o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Tendo o homem até então natural perdido o seu instrumento do pecado, que é a natureza pecadora, conforme Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. E como eu acabei de dizer há alguns minutos, crucificação não é lazer, não é prazer, é morte. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Morte. A partir disso, pela fé, é que eu tenho a minha independência, experimento a minha libertação em Cristo, por Cristo, e passo então a viver neste mundo como luz do mundo e sal da terra, manifestando a cada instante, a cada segundo, a vida de Cristo em mim, porque o instrumento do pecado, que é a natureza pecadora, que foi crucificado na cruz, Romanos 6, verso 6, dele está libertado definitivamente, ou definitivamente libertado do pecado. Não é assim que nós já estamos falando ou cantando em verso e prosa o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17? Não é assim. Se alguém está em Cristo, estar em Cristo, irmãos, a expressão estar em significa dentro, não é com. Estar em Cristo, se alguém está em Cristo, isso representa, e isso quer dizer, isso significa que pela fé eu admiti que Romanos capítulo 6, versículo 6, é uma realidade em mim. O meu homem velho foi com ele crucificado. E que cada um de nós precisamos crer e confessar. O resultado disso, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E não há necessidade de repetições. É um ato único e exclusivo de Deus. Manifestação do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, do seu amor. Nenhum mérito da nossa parte. Nova criatura é. E o que vem em seguida, as coisas velhas, aquilo de outrora, já passaram, deixaram de existir. Eis que tudo, sem exceção, tudo se fez novo. Milagre da salvação, através da cruz de Cristo. Agora, então, isso é verdade naquele que crê. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, é verdade. A morte do réu, cada um de nós éramos réus. A morte do réu põe fim à ação judicial. Lá no latim nós temos a expressão ex autoritate legis, ou por força da lei. Este é o axioma jurídico. Essa é a realidade espiritual para quem pela fé crê e confessa a sua morte em Cristo Jesus.
Mas a nossa grande vantagem, porque na morte de cruz, junto com Cristo, nós fomos libertos do pecado. Mas se ficasse só nisso, nós éramos os mais dos miseráveis, ou o mais miserável dos homens, se nós não viéssemos a admitir no pós-ressurreição. É verdade, irmãos, que nós aqui comemoramos a morte de Jesus, mas é sempre bom nós lembrarmos de que Jesus não ficou na cruz. Ele foi tirado da cruz às 3 horas da tarde, e foi levado para o sepulcro, e foi sepultado. E que ao terceiro dia o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, o ressuscitou, dando-lhe vida nova. E junto com Ele, nós recebemos vida nova. Isto é salvação. Isto é conversão genuína. Porque pela fé, eu creio, eu confesso, o que Jesus Cristo fez por mim, lá na cruz do Calvário. O que Deus fez por mim ao ressuscitar o seu Filho, Jesus Cristo, para me dar também, para dar a você, para dar a nós, vida eterna, vida nova, vida cristã digna, que honre, que glorifique, que exalte o seu nome. Infelizmente, depois de Deus ter criado o homem, lá no jardim do Éden, e ele ter desobedecido, quebrado a promessa de obedecer, ele perdeu a liberdade e, consequentemente, a sua independência. Ele passou a ser escravo do pecado. Desde então, todos nascidos de lá para cá, já nascem em pecado, escravizados. Aí então, Deus, no seu projeto divino, como eu disse, a cruz não foi um acidente de percurso, mas um projeto antigo, antes da fundação do mundo, em que Jesus morreu por nós. Já fazia parte do projeto de Deus, de que Josué fosse liberto e recebesse novamente, ou recebesse a independência, através do crer e confessar o que Jesus fez por ele. Perdendo essa independência, quando pecou, se tornou escravo. E se recupera, ou seja, recupera essa liberdade, quando de fato, liberto do pecado e não no pecado. Liberto do pecar pela morte da sua natureza, do seu homem velho com Cristo Jesus na cruz do Calvário, conforme já lemos em Romanos capítulo 6, versículo 6. Só relembrando, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Eu sei que são verdades que incomodam muito aqueles que gostam de viver no pecado. Eu sei disso, porque me incomodou por muitos anos, mesmo sendo religioso. Mas a realidade bíblica é esta. Aí então, quando pela fé admito o sacrifício de Jesus e vou comemorar aqui, agradecendo, eu também estarei agradecendo pela vida nova, a vida eterna, que o Pai, ao levantar o seu Filho ao terceiro dia, lhe dando vida eterna, e junto com Ele, pela fé, eu recebendo e desfrutando a vida nova. Voltando lá no nosso texto básico, Romanos 6, versículo 7. Com efeito, quem morreu ficou livre ou liberto do pecado. Como resultado disso, pela ressurreição, recebo vida nova. Agora sou filho de Deus, nascido de novo,
regenerado. Agora sou nova criatura. Porque pela fé estou crendo, estou admitindo, estou reconhecendo, estou recebendo o que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Nós temos, ao longo do tempo, muitas experiências e vemos muitas situações. Uma senhora serva do Senhor, muito dedicada, seu esposo Benedito. Ela orava por ele, na medida do possível, o levava às reuniões na casa de oração, no templo, à igreja. E este marido Benedito, depois de frequentar os cultos da igreja por algum tempo, resolve ser membro da mesma, passando pelas águas do batismo. Oh, que benção, glória a Deus, aleluia. Certo dia, Benedito chegou em sua casa embriagado, com os olhos vermelhos, esbugalhados e agarrando-se pela grade do portão. Quando a sua esposa, serva do Senhor, ao vê-lo, disse: com efeito, hein, Benedito? Chamando a atenção dele. E ele, o Benedito, com aqueles olhos de peixe morto, semi-aberto, semi-fechado, falou: ó, se Deus me quiser, é assim. Ela então, a esposa, serva do Senhor, disse: não, Deus não te quer assim não. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz, pagou o preço altíssimo que ele pagou, sofreu o que ele sofreu. Não foi para isso, Benedito, mas sim renovado, renascido, liberto, redimido, santo. De nada adianta trocar a casca, mas não trocar o conteúdo. Ser religioso, manter a aparência, dura por um tempo e logo se manifesta negativamente, infelizmente, para a vergonha. Se não mexer no conteúdo, no miolo, não resolve nada, absolutamente nada. Cada um precisa nascer de novo para ser nova criatura. É por isso que Paulo escreveu aqui em Romanos 6, versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. O que o Benedito não havia feito. Se ele tivesse feito, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, era uma realidade na vida dele. Ele era luz do mundo e sal da terra. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, nada mais do outrora estaria nele o atrapalhando, envergonhando, nem o nome de Deus, nem o da igreja, nem da família, muito menos da sua esposa. Mas infelizmente, nós temos, irmãos, que olhar as coisas sempre por dois ângulos. E isso porque tudo neste mundo é composto. Tudo tem dois lados. Tudo tem dois aspectos. Ser independente da opressão ditatorial de um governo, de um sistema ou de um personagem, seja no âmbito ideológico, físico ou filosófico, e o não ser independente no aspecto espiritual não é vantajoso, porque vai chegar o momento que ele venha a falecer e ele não pode entrar no reino de Deus. Todos os que arvoram ou pleiteiam ser da família de Deus, há de considerar o que Jesus fez por ele na cruz do Calvário, para que o seu sacrifício não seja em vão para si mesmo ou para essa pessoa. Ainda mais porque Jesus não morreu sozinho naquela cruz.
Já dissemos, já citei 2 vezes, Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Nós encontramos isso na palavra de Deus. Eu estava lá com Jesus, meu homem velho, minha natureza pecadora, o meu eu. E você? Admite pela fé que estava lá crucificado junto com Cristo? Você admite que o seu velho homem morreu com Cristo na cruz? Sim ou não? É, porque o apóstolo Paulo reconheceu, tá? Pastor Josué reconheceu. Já tem décadas. E o versículo que confirma isso, como confissão da minha parte, é Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Lá está escrito: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. A morte do meu velho homem, pela fé, reconheço e aceito. Jesus, irmãos, não era misantrópico. Ele não tinha aversão dos homens. Jesus não era misantrópico, ele não tinha aversão dos homens a ponto, eu estou aqui na cruz, não quero ninguém comigo, que se dane aí. Ele não era misantrópico. A palavra de Deus registra, pelo contrário, Jesus era teantrópico, Deus homem. Ele na cruz do Calvário nos atraiu a si mesmo, fazendo com que o nosso velho homem, no seu corpo, fosse crucificado e morto, para que nós fôssemos libertos, recebêssemos a nossa independência espiritual. Lá em João, o Evangelho, capítulo 12. João, o Evangelho, capítulo 12, versículo 32 e versículo 33. João 12, 32. Disse Jesus: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Aqui não está falando da sua assunção, mas da sua crucificação. Jesus, quando foi crucificado, ele atraiu a si todos nós, homens velhos, naturezas pecadoras. Nós nem havíamos nascido ainda, mas no projeto de Deus, que é desde antes da fundação do mundo, Josué pudesse ter o seu velho homem crucificado e morto, e lá no século 20 viesse a crer e confessar e ser liberto pelo meu filho Jesus, pelo que ele fez por ele na cruz do Calvário. Jesus não morreu sozinho naquela cruz, irmãos. Pare de resistir, por favor, não relute. Ele atraiu, todos atrairei a mim mesmo. Estou crucificado com Cristo. Será que Paulo era melhor do que Josué, do que Rodrigo, do que Roberto? Não. É um ser humano necessitado como nós. E é Paulo quem diz: estou crucificado com Cristo. Por que a resistência, então?
No campo espiritual, só a morte poderia libertar o homem da sua escravidão mórbida. Romanos, capítulo 7, versículo 6. Romanos, capítulo 7, versículo 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra, ou caducidade da letra. É o que está faltando para muitas pessoas. Crer, admitir, confessar que Jesus na cruz do Calvário, quando foi crucificado, Ele não estava sozinho. Nele nós estávamos também para a nossa libertação, para a nossa independência. Então é assim, morte do nosso velho homem, da nossa natureza desobediente, da nossa natureza rebelde, herdada de papai e mamãe, para que na ressurreição recebêssemos a vida nova. Jesus, o nosso Salvador, habitando em nós, agora que fomos esvaziados de nós mesmos. Porque os nossos pecados também foram levados lá. Desde o profeta Isaías, registrado, que ele levou os nossos pecados sobre si. O hino da independência do Brasil, na sua segunda estrofe, diz o seguinte: os grilhões que nos forjava da perfídia astuto ardil, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa que nos tirou deste mundo escravizador e nos colocou em Cristo Jesus crucificado. Houve mão mais poderosa, a de Jesus. Ele nos atraiu a si para que nós fôssemos libertos e recebêssemos a independência. A sua independência, a sua libertação do pecado. O hino da independência, no refrão, diz assim: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas, na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Ah, oxalá todos entoassem isso no campo espiritual em relação a Jesus. Mão mais poderosa. Ouvir a voz do Senhor, que está aqui registrada na Bíblia Sagrada. O que Jesus fez por você. O sacrifício dele. Sua morte com derramamento de sangue. Pão que representa o corpo de Jesus, no qual nossos pecados foram colocados. Libertação dos pecados. Corpo que recebeu o nosso homem velho, natureza pecadora, colocada em Cristo, nós libertados. E na ressurreição, Jesus recebendo vida nova. E quando eu recebo Jesus, eu recebo vida nova. Eu não preciso fazer igual mão de luva, tá? Receba. O memorial da morte de Jesus, este memorial da morte de Jesus, deve ter participantes libertos do pecado e batizados em água, para que participe dignamente da ceia. Porque na realidade,
a ceia não é santa. Apenas o Senhor, a quem ela representa, este sim é santo. E nós devemos venerar com gratidão, louvando e adorando, engrandecendo, bendizendo, exaltando pelo seu sacrifício na cruz em nosso favor. Feche os seus olhos, por favor. Querido Deus, complete em cada coração, em cada vida, envolvendo aí espírito e alma. Complete, Senhor, esta mensagem, este teu recado, que fala sobre o sacrifício do teu Filho Jesus. Não somos suficientes para persuadir ou convencer. Por isso colocamos essa tarefa nas mãos do Espírito Santo. Complete, Senhor, esta obra no coração de cada um dos que aqui estão e dos que estão nos acompanhando online. Para a tua glória, oramos em nome de Jesus. Amém. Quero chamar os irmãos e irmãs que vão